Começa agora então mais um correspondente médico. O doutor Fernando Gomes já está comigo. Mais um dia cheio de notícias, hein, doutor? Isso mesmo. Muito bom estar com você, muito bom estar junto com vocês, falando sobre saúde e sobre notícias, principalmente relacionadas com a pandemia. Pois é, você que está nos assistindo, você pode também participar da nossa conversa. Hashtag correspondente médico já está aparecendo aqui em cima. É o nosso canal de comunicação, viu? Você vai lá no Twitter, deixa sua pergunta, sua dúvida e no mesmo instante eu recebo aqui, consigo acessar o seu questionamento. Só precisa marcar a gente, correspondente médico. Nós começamos falando hoje sobre o fanatismo. O mundo assistiu a cenas de violência, cenas tristes durante a invasão ao Congresso americano em Washington. Apoiadores do presidente Donald Trump interromperam uma sessão que certificaria a vitória de Joe Biden na eleição para a presidência dos Estados Unidos. Pela primeira vez, o Congresso dos Estados Unidos viu essas cenas que vocês estão acompanhando aqui com a gente. Do lado de fora, uma multidão que tomou conta das escadarias, do gramado e também do lado de dentro. Todas as imagens que começam a aparecer e esses manifestantes que começaram a ultrapassar todas as barreiras aqui, inclusive chutando itens da própria imprensa local. Eles se recusaram a aceitar o resultado das eleições, então fizeram toda essa mobilização. Só que resultou em 4 pessoas mortas, de acordo com a confirmação da polícia norte-americana. Entre esses mortos, uma mulher que foi baleada dentro do Capitólio. Mais de 50 pessoas foram presas. Depois de tudo que aconteceu e você acompanha nas imagens, a própria prefeita da cidade decretou um toque de recolher para tentar conter a confusão e fazer com que todo mundo fosse para casa. Doutor, independentemente da posição política, da ideologia que essas pessoas carregam, de todas as intenções que eles estão ali abastecidos, a gente está falando de um movimento que excede aquela linha entre apenas defender uma ideia, não é mesmo? Eles ultrapassam e partem, inclusive, para a violência física. A gente percebe o seguinte, Elisa, existe uma construção de um pensamento que acaba sendo mantida dentro da cabeça dessas pessoas, de modo que, inclusive, outros valores mais importantes em termos de respeito ao ser humano, respeito ao direito do próximo, acabam ficando em segundo lugar. E até mesmo um comportamento agressivo, que todo mundo tem, nós temos um lado do animal, isso é fato, acaba ficando então mais livre e mais liberto. O que causa para a gente bastante preocupação, principalmente na situação atual que a gente se encontra na humanidade. Sim, e quando a gente fala de fanatismo, a gente está falando de um ser humano que quando passa a cometer esse tipo de atitude, ele usa mais o lado emocional do cérebro do que o racional, por exemplo? O que a gente pode dizer é o seguinte, Elisa, existe uma parte do cérebro que fica na região mais anterior, onde a nossa consciência transita, onde ela existe, onde a gente, aqui, conversando nesse momento aqui agora, tudo isso faz sentido. E a gente chama isso de lobos frontais, onde a gente tem o nosso pano e o nosso fundo mental da consciência, que fica nessa região mais anterior. Mais aqui na frente? Existem diversas habilidades mentais relacionadas com essa região. E uma delas é o controle inibitório. Então, você pode pensar coisas, desejar coisas, mas não executá-las frente a uma necessidade de um convívio social e de um racional teórico para o bem da humanidade, para o bem do ser humano. Isso acaba sendo muito natural. Se você tem um pensamento, e eu vou te falar, isso não é uma coisa herdada geneticamente. A pessoa pode até ter uma tendência maior de ter foco por um determinado assunto, mas acaba sendo a própria exposição educacional ou então o próprio grupo que a pessoa acaba de alguma forma se envolvendo e participando e alimentando esse jeito de pensar que faz com que você então tenha pensamentos que ficam cristalizados, eles ficam reentrantes, como se tudo o que a gente imagina como bom senso deixasse de fazer parte. Como você muito bem disse, a gente não está fazendo nenhum... não estamos julgando ninguém. Independentemente da posição política. Exato, mas isso acaba acontecendo e acaba sendo muito preocupante. A gente vê isso, por exemplo, na política, a gente vê isso, por exemplo, quando o indivíduo vai religião, vai torcer para o futebol. Então, até mesmo aquelas manifestações que a gente fala, existe um efeito em manada, em que de repente começa a atacar uma pedra, está com um pedaço de pau, de repente está toda uma multidão atropelando
um número infinito de pessoas do outro lado. Isso acontece porque o nosso lobo frontal, que é preparado para ter esse controle inibitório, para fazer o controle de juízo e para dar para a gente esse discernimento pelo bem do próprio ser humano, acaba ficando enfraquecido nessa situação e sobrepujado, né? Fortalecido por um pensamento que acaba fazendo sentido para o grupo e muitas vezes alimentado e falado e construído de uma forma que a gente sabe que não é a mais correta. Sim. Quer fazer alguma pergunta para o Dr. Fernando Gomes? Hashtag correspondente médico. Pelo Twitter você manda sua pergunta, tá? Doutor, a gente está vendo aqui um comportamento que possivelmente todas essas pessoas estão fazendo isso e achando que estão corretas, né? Geralmente a pessoa comete um erro acreditando que está acertando. Então, eles estão banhados de uma razão. Não estão achando, teoricamente, que estão fazendo algo errado. Exato, porque o que acontece, Elisa? Uma pessoa acaba validando a outra. Então, quando você tem uma influência? Uma influência. Então, a pessoa vai e faz algo que a gente está vendo aqui nitidamente pelas imagens, né? Uma imagem diz mais que 1000 palavras. Sim. Quando você olha, você percebe que não é correto esse comportamento, né? Alguma coisa aí provoca um ruído na nossa interpretação. Mas quando outras pessoas, parceiros, muitas vezes, ou pessoas que estão próximas, validam e muitas vezes até acrescentam um ato, mesmo que seja um ato agressivo a mais, aquilo faz sentido e as pessoas permanecem acreditando naquela situação. É lógico que qualquer comportamento revolucionário tem um quê disso envolvido, de mudança, de destruição Sim. de padrão para construção de outras coisas. Só que tem coisas que hoje em dia, atualmente, não fazem mais sentido, né? Frente a todo o conhecimento que a gente tem do direito, da liberdade que as pessoas têm de expressão conquistada no decorrer de tanto tempo, né? Da própria democracia como deve ser, então, exercida. Doutor, a gente está falando de um ser humano que nasce já com essa tendência a uma violência, uma tendência à agressão, ou é um ser humano que também, com o passar do tempo, foi se transformando e se alimentando dessa verdade política, desse posicionamento ideológico e que acaba fazendo de tudo em prol de uma ideia? O comportamento tem dois aspectos muito importantes. Então, a gente tem um aspecto genético, sim, em que faz com que a pessoa tenha tendências, como você muito bem disse, né? Habilidades, facilidades, caminhos que já são mais fáceis de serem percorridos, porque geneticamente a pessoa já tem essa facilidade embutida. Associada com um processo de, vamos falar assim, de treinamento, de ensino, de aprendizagem, independente do que seja, que acaba reforçando esse padrão e muitas vezes facilitando essa manifestação. Num caso como esse, a gente pode imaginar o seguinte: é lógico que o ambiente e a circunstância e tudo que foi oferecido de conteúdo depois acaba sendo algo que influencia muito mais do que a tendência genética. Então, não é que a pessoa já tem uma agressividade embutida dentro do seu próprio modo de funcionamento. Na verdade, existe algo ao contrário que está acontecendo. Pessoas são alimentadas com esse tipo de validação de comportamento e, portanto, acabam estimulando. E aí cabe, né, à justiça, na verdade, a fazer o ajuste adequado para que a sociedade possa ter saúde na sua manifestação e na própria vida. Transmissão. Apesar da pandemia, muita gente precisa viajar de avião. Não sei se você, de repente, chegou a cancelar alguma viagem, algum plano, justamente porque teria de estar dentro do avião. E existe, de fato, essa dúvida, né? De será que entrar no avião, ficar dentro daquele ambiente que não tem janela, que não tem ventilação, pelo menos não do ar de fora, tem a circulação de ar internamente, mas não tem uma janela, será que isso não vai me colocar em risco? Um estudo mostra os riscos justamente dessas viagens. Essa pesquisa, que foi publicada em uma revista científica dos Estados Unidos, é um contraponto a outros estudos que apontavam que o vírus não se espalha facilmente nas aeronaves por causa do sistema de circulação de ar. Pesquisadores americanos alertam então que fazer o teste para ver se você está ou não com a Covid 3 dias antes de viajar reduz o risco de propagação do vírus. Doutor, tem gente que viaja porque tem necessidade, porque precisa trabalhar, não tem uma outra alternativa, às vezes até um problema de saúde. E tem muita gente que deixou de fato de viajar quando a gente fala de turismo, por exemplo. É uma alternativa segura? É importante que a gente questione mesmo o fato de estar dentro de uma cápsula? Olha, só da gente pensar o que é o vírus, onde ele está, como ele fica, é meio quase que óbvio de imaginar que existe um risco maior se uma pessoa ou mais pessoas estiverem contaminadas dentro de uma aeronave. Os aviões não foram projetados para filtrarem ar
de coronavírus, mesmo porque tenho certeza que eles foram produzidos e fabricados antes de toda essa questão da pandemia. Nem imaginávamos. E por mais que existem adaptações, existe sim o risco. É lógico que se você checa, se você tem a capacidade de, pelo menos, né, como dizem os protocolos, 72 horas, você tem um teste, principalmente do PCR, aquele que mostra se existe material do vírus na cavidade oral, ou na faringe, ou na própria cavidade nasal. Ou seja, que põe a haste aqui no nariz. Isso, o haste no nariz e na boca, na região posterior da garganta, onde você consegue procurar se existe material genético do vírus ou não. Você consegue reduzir se você detecta numa pessoa e não permite que ela embarque. Da mesma forma, a utilização de máscara e cuidados que a gente já vem falando a respeito, que se toma dentro e fora de qualquer aeronave, também acabam ajudando nesse processo. Então, assim, isso aqui mostra o que, Elisa? A gente tem aí a ciência não brigando em pontos de vista diferentes, mas que o conhecimento acaba sendo construído dessa forma. Talvez não signifique que estar dentro do avião seja algo extremamente perigoso para se contrair o coronavírus, desde que a gente tenha certeza que não tem nenhuma pessoa infectada, com uma carga viral alta, passando esse vírus para toda a região da atmosfera dentro do próprio avião. Aqui no Brasil, a própria Infraero, que administra alguns aeroportos, fez ali um manual de sugestões, né, de umas indicações para que houvesse uma segurança dentro desses aeroportos. Então, usar máscara, não só quem é passageiro, mas quem trabalha, o atendente da lanchonete e até os próprios profissionais dentro das aeronaves. Usar máscara, manter distanciamento, então que no embarque você mantenha a distância e colocando a responsabilidade em cima das companhias aéreas que organizem embarque e desembarque. Todos esses protocolos, eles perdem a validade quando você põe todo mundo mesmo assim dentro de um avião, doutor, ou não? Ainda continua sendo importante? Olha, acaba sendo importante sempre a manutenção de todos esses cuidados e protocolos, porque é lógico que muitas vezes um ponto de fragilidade nessa cadeia pode representar a transmissão de um vírus para uma pessoa e a gente está falando do seguinte, uma pessoa que transmita passando de um lugar geográfico para outro pode representar muita coisa, principalmente no vírus que a gente sabe que transmite para as outras pessoas também. Mais um tema que a gente traz agora relacionado ao combate da Covid-19, tem novidade no quadro das vacinas aqui no Brasil, hein? A farmacêutica União Química, que fica em Brasília, anunciou que recebeu insumos para produzir a vacina russa, Sputnik V. Pois é, o imunizante russo foi o primeiro a ser registrado no mundo, inclusive protagonizou algumas polêmicas, porque o anúncio, quando a Rússia informou, temos já o primeiro imunizante, isso veio mesmo sem os dados terem sido revisados por outros cientistas e tampouco publicados em periódicos científicos, o que é um procedimento absolutamente comum. O Dr. Fernando Gomes já nos explicou isso, inclusive, algumas vezes. Mas o fato é que vacina aprovada, já sendo aplicada, inclusive, a exemplo da Argentina, que começou a campanha de vacinação usando a Sputnik V, e agora a União Química anunciou que tem feito todos os esforços industriais, tecnológicos e científicos para disponibilizar o maior número de doses o quanto antes. Doutor, a gente tem visto vários nomes de várias vacinas aqui para o Brasil, inclusive no próprio Plano Nacional de Imunização Brasileiro, aparece também a Sputnik V, em parceria com a Gamaleya, na Rússia. Isso é normal que nós tenhamos mais de um imunizante? Aliás, isso é de praxe. De praxe, isso é bom, se você parar para pensar que o nosso objetivo final é que as pessoas tenham acesso ao imunizante, independente de qual seja a forma em que ele atua no próprio corpo ou da forma que ele foi desenhado, porque o produto final é a produção de anticorpos contra o coronavírus e a criação de uma memória biológica para que você possa não ter a doença caso você tenha contato com o próprio coronavírus. Então, tanto faz se é vírus vivo, atenuado, tanto faz se é RNA mensageiro dentro de uma cápsula que está sendo entregue, ou então essa como a Sputnik V, com um adenovírus, com material do próprio coronavírus por dentro, que não é capaz de provocar doença, mas é capaz de estimular o sistema imunológico a produzir anticorpos para combater o coronavírus. O fato é que temos, então, em território nacional agora já os insumos da Sputnik V, então, em parceria com esse laboratório de Brasília, que vai começar aí a desenvolver a União Química, o laboratório. Doutor, quando a gente fala das vacinas que elas têm uma base diferente, assim, digamos, RNA mensageiro, aqui a gente tem o vírus atenuado, isso naturalmente gera uma dúvida na cabeça das pessoas de, nossa, se eu pudesse escolher, qual eu escolheria? É normal ter essa dúvida, mas é necessário ou não? A gente tem de confiar que são todas, lembrando que todas só serão aplicadas depois de aprovadas pela Anvisa.
O que acaba acontecendo é o seguinte, Elisa, se a gente consegue entender o mecanismo que tem por trás da construção de qualquer vacina, é natural que o ser humano, isso faz parte do nosso comportamento. Queira dar uma opinião, queira falar, eu prefiro essa, eu prefiro aquela, mas assim, todos os imunizantes que estão disponíveis ou vão estar disponíveis passaram por testes do mais alto nível e mais alto rigor científico. Então, não é algo que você pode até manifestar uma preferência. E é muito comum, inclusive na classe médica. Então, muitas vezes um médico fala, não, eu prefiro tal remédio do que outro. Até mesmo na que hora seja... de receitar um remédio. Exato. Existem preferências, existem vivências pessoais. Mas quando a gente está falando de vacina, e a gente fala aí dos altos critérios de fiscalização e de normas para que isso possa estar disponível, a população pode ficar tranquila em relação a isso. É lógico que cada um deles tem um efeito, né, diferente no corpo para produzir a mesma coisa, que são anticorpos para proteção contra o coronavírus. Essa também é uma outra dúvida que vem na cabeça das pessoas a respeito dos eventos adversos. Então, é legal que a gente lembre aqui que, independentemente de qual for a vacina, alguns eventos adversos podem ocorrer e eles são normais, algumas coisas básicas. O senhor sempre fala uma pequena dor, talvez uma dor de cabeça e tal, isso pode ocorrer naturalmente. Isso pode acontecer, uma vermelhidão no local, uma dor, uma sensação de coceira, por exemplo, uma sensação de mal-estar, algumas pessoas de fato sentem dores no corpo, um pouquinho de dor de cabeça, tudo isso acaba sendo normal. Sempre que a gente interfere no organismo, administrando qualquer medicamento... É um corpo estranho sendo colocado dentro de outro corpo. Exato, e você tem uma reação natural do próprio corpo, ao contrário, dizendo, opa, alguma coisa diferente está chegando por aqui. Olha, doutor, a última mensagem que eu recebi aqui é que o nosso tempo estava chegando ao fim, por isso eu pergunto aqui, muito curto, Elisa. Para o além. Posso fazer mais uma pergunta para o doutor, que chegou aqui pela hashtag? Pode, tá vendo? Tem dias que a gente recebe um sim no ouvido aqui e fica feliz, por meio do ponto eletrônico, viu, gente? Não sou eu que estou ouvindo vozes aqui, vai saber, o pessoal não sabe, né? Doutor, Evelise Fraga, se eu tenho uma doença autoimune, como fica se eu tomar uma vacina? O meu organismo consegue produzir os anticorpos que são necessários? Quando a gente fala doença autoimune, a gente fala do próprio corpo por algum desbalanço de origem genética ou imunogenética que faz a produção de anticorpos contra elementos do próprio corpo da pessoa. Quando a gente joga uma vacina que não tem nada a ver com o próprio corpo da pessoa, o sistema imunológico ele é estimulado a produzir anticorpos contra, no caso, o coronavírus. Então, é lógico que o caminho ou o problema está mais ou menos na mesma região, mas não significa que a pessoa vai ter um problema maior por conta da imunização. Respondido para Evelise Fraga. Eu só não faço a pergunta do Luiz de Souza Rocha, porque já recebi o comunicado aqui que agora é real, o nosso tempo chegou ao fim. Doutor Fernando, obrigada por mais um dia. A gente guarda as respostas para os próximos episódios. É isso mesmo, Elisa. Muito obrigado, viu? E até breve, pessoal. Obrigada a sua participação, viu? Todos os dias vocês fazem a diferença no nosso quadro, sempre participando por meio da hashtag. Neste que foi mais um Correspondente Médico.